Eu sou Ed Renekiewicz e esse é o podcast do Conversas Pastorais. Bem-vindo, bem-vinda. Como você sabe, Conversas Pastorais é um movimento de pastores, pastoras, lideranças religiosas, seminaristas, estudiosos da religião. É um movimento focado na vida da igreja, na praxis pastoral, na igreja local, nas comunidades religiosas especialmente. Mas todo mundo que gosta de igreja se interessa por igreja, especialmente no Brasil de hoje, em que nós estamos cada vez mais evangélicos. É importante uma conversa lúcida, inteligente sobre o que é a igreja, o que é ser evangélico, que Brasil é esse evangélico. E o meu convidado de hoje não poderia ser melhor para tratarmos desses assuntos a respeito ou ao redor dos quais gira o Conversas Pastorais. Então hoje eu vou ter uma conversa pastoral com Juliano Speyer, autor do livro Povo de Deus, Quem são os evangélicos e por que eles importam? Eu já li faz tempo, reli essa semana, revisitei o texto e eu recomendo para você. Juliano, eu tenho muita alegria de te receber, muito prazer, e tive um prazer imenso de te conhecer pessoalmente, estreitar as nossas conversas. Então, receber você nessa conversa do Conversas Pastorais é um prazer e uma alegria. Bem-vindo você também. Obrigado, Ed. É uma honra mesmo estar aqui. Que bom, fico feliz. Vamos falar sobre quem é Juliano, para o povo se localizar um pouco. Falar sobre seu itinerário, Juliano. Sua família, sua origem. Fala um pouquinho da sua história. Quem é o Juliano? Bom, o Juliano é um historiador, então que se interessa por esses assuntos de história, né? Eu sou paulistano e São Paulino. Opa, tá em alta, hein? Ainda tá começando, né? Mas um paulistano que chegou aqui um pouco por coincidência, porque o meu pai é de Minas e minha mãe é da Bahia. Então, um paulista com, acho que o desprendimento que muitos paulistanos têm, né, de terem vindo de outros lugares. Minha mãe também é mineira, de Manhuaçu. Meu pai é de Patos de Minas. Patos de Minas. Uhum. E minha mãe de Amargosa, no Recôncavo da Bahia. Recôncavo baiano. Então, a gente veio para São Paulo, meus pais vieram para cá, logo que, enfim, meu pai trabalhava ou atuava como militante numa organização estudantil, que naquele período, né, final dos anos 60, começo dos anos 70, eram proibidas, né? Então eu nasci perseguido da polícia, dá para dizer um pouco assim. Meu pai foi preso logo que enfim, alguns meses depois de eu ter nascido, e minha mãe, enfim, com medo do tipo de violência que acontecia naquela época, né, de tortura. Estamos em que ano, Juliano? 71, nasci em 71. 71. Momento mais delicado ali, né, da repressão. O governo Médici ali, Isso, né? Então, ela saiu comigo e familiares próximos vieram buscar a gente, enfim. Ela usou a carteira de identidade de uma tia. Não é uma história muito diferente dessas da minha turma, né? Das pessoas que foram filhos de militantes. E durante 3 anos que eu me lembro muito pouco, né? Mas durante 3 anos a gente esteve fora. Até meu pai sair, né? E daí, imediatamente depois, a gente se estabeleceu aqui. Meu pai foi trabalhar, já atuava como jornalista. E minha mãe é professora de dança. Né? E em 1977, fomos para a Argentina. Meu pai trabalhar como correspondente do jornal. Ali eles se separaram. Nós voltamos para o Brasil com minha mãe e eu sou produto disso, né? Eu sou produto de uma família de lugares diferentes do país,
vivendo em São Paulo, né, esse lugar tão múltiplo, e com um filtro para o mundo primordialmente com a sensibilidade, enfim, desse ethos, né, a sensibilidade em relação ao tema da pobreza e da desigualdade, né? Tanto, eu acho que pelo contexto em que a gente vivia, o que se pensava, mas acho que por uma questão muito minha e da família também, assim, de nos sentirmos muito tocados pela miséria, né, pela condição da miséria, né? Sim. E em função disso também, não sabendo que estudar na universidade, eu fui fazer história. Foi uma escolha boa e ruim, né? Ruim porque não é aquilo... Se alguém tivesse me dito que o trabalho do historiador é viver dentro de um arquivo com papel velho, caindo aos pedaços, cheio de fungo, eu certamente teria buscado outra coisa. Porque eu, enfim, sou muito inquieto e tenho alergia a fungo, né, e a poeira. Mas foi muito bom por ter, principalmente ali no começo, me apresentado para uma possibilidade profissional que eu vim abraçar depois, pela história oral. Esse foi o meu assunto. Pela história oral, eu trabalhei com o professor José Carlos Sebe, que é enfim, trouxe uma determinada tradição da história oral, né, para o Brasil. Nesse início, eu fui acompanhando ele, né, para Dourados, no Mato Grosso do Sul, trabalhar com um tema, o meu primeiro tema, com suicídio de crianças indígenas, Guarani. Né? Complexo. Isso, muito, muito especial. E aí foi pesquisa de campo mesmo? Foi pesquisa de campo, com entrevistas longas. E isso, né, como historiador ainda, em busca dessa história oral, dessa narrativa dos indígenas. Era uma situação curiosa, porque... Desculpa, nesse ponto você não estava como antropólogo ainda? Não, a antropologia é bem recente na minha vida. Né? É bem recente. Nessa época você estava como historiador. Como historiador oralista. Oralista. Né? Então tem muito em comum ali. Tem em comum tratar de um tema contemporâneo, tem em comum falar com pessoas vivas em vez de estudar pessoas que já morreram, né? Como o historiador, o arqueólogo, etc., fazem. Mas ainda não dentro desse recorte da disciplina da antropologia. Né? E depois disso, ainda na universidade, eu fui trabalhar com outro professor chamado Robert Levine, que estava interessado... hoje a gente conhece muito a Carolina Maria de Jesus, né? Mas o professor Levine, naquela época... Eu não sei se a gente consegue se remeter àquele momento, né? 1990, 91. Sim. A Carolina era completamente esquecida, né? Hoje ela desconhecida. Voltou desconhecida, né? Acho que até mais esquecida do que desconhecida, porque a Carolina foi um personagem muito importante, né? Ela foi best-seller, até onde eu entendo, até a chegada do Paulo Coelho. Ela foi a autora brasileira que mais vendeu livros no mundo. Impressionante, eu não tinha essa... O Quarto de Despejo. O Quarto de Despejo. Principalmente, né? E o professor Levine, que era um historiador americano que estudou o Brasil, né, durante toda a vida, ele se perguntava por que a Carolina continuava sendo lida e discutida, principalmente no ambiente acadêmico americano, mas não era lida de forma nenhuma no Brasil, né? E nesse contexto eu fui fazer pesquisa em jornal e as últimas notícias sobre a Carolina falavam da morte dela, que tinha acontecido em Parelheiros. E junto com um amigo a gente coletou esses dados e fizemos uma aventura. Será que a gente consegue chegar a esse sítio onde a Carolina terminou os dias dela? E a gente encontrou. E chegamos à Vera Eunice, que é a filha dela, e ao Zé Carlos, que é o filho. Ela tinha 3, esses 2 vivos na época. Hoje só a Vera Eunice.
E a partir daí a gente fez mais um trabalho, o professor Levine fez, eu trabalhei como assistente, mais um trabalho de história oral sobre esse grupo, né? Esse grupo familiar e essa história dessa mulher preta, favelada aqui da Mineira, mas que estava morando no Canindé e que escrevia livros, né? Então esse é o panorama. E é importante, eu acho, falar isso porque nada no meu horizonte tinha a ver com religião. Né? Nada ali dava indicações de que eu viria a me interessar por esse assunto. Né? Mas quando você foi fazer a sua pesquisa etnográfica como antropólogo e você chegou no objeto seu, que é a igreja evangélica hoje, você não foi em busca de religião, você foi fazer uma outra pesquisa. Isso, exatamente. Né? Mas vamos voltar um pouquinho aí, o quanto tem do seu pai nesse Juliano de hoje, ou daquele berço, porque a sensibilidade para com a desigualdade, a miséria, veja, a gente tem uma expressão, né, entre nós religiosos, a cristocidência, né? De você fala da sua infância, de um berço de sensibilidade com a pobreza, e você chega em Carolina de Jesus, né? Então, é muito sincrônico, né? Então, não é uma coisa exclusiva do meu pai. Eu acho que ele aflora isso também, mas é alguma coisa do ethos, do ambiente onde você vivia. Isso. Talvez um pouco da família mineira dele, né? Que todos os irmãos se envolveram de alguma forma com esses assuntos, né? O meu tio e padrinho Paulo, que faleceu durante a pandemia do Covid, ele era agrônomo e trabalhava numa universidade federal com essas atividades, enfim, das populações coletoras, né? Sim. A minha tia Vera, que foi embora recentemente também, ela sempre trabalhou com crianças, né? Ela era psicóloga e trabalhava com crianças. A minha tia Márcia é geógrafa e trabalha ainda com a geografia de povos indígenas. E meu pai é jornalista. Impressionante, fazendo um paralelo ou um parênteses, abrindo um parênteses aqui na nossa conversa, como existe uma rede de solidariedade humanitária oficial e extraoficial, né, não oficial, que sustenta o nosso país e sustenta o mundo, né? Que são atividades que não constam ou do currículo acadêmico de uma pessoa, do currículo profissional de uma pessoa, mas às vezes ocupam um espaço maior, inclusive, do que aquele oficialmente registrado, né? Mas que sustenta uma sociedade, né? Então, essa sua família é um exemplo disso. Isso, e acho que de uma orientação católica, pelo menos do ponto de vista cultural, em relação a isso, mas tinha alguma coisa a mais ali que eu não sei dizer de onde vem, né? Sei. Porque dentro desse espaço, é uma coisa que até me emociona um pouco pensando, nós crescemos todos com uma orientação muito clara sobre o respeito a qualquer pessoa, principalmente aquelas que são mais vulneráveis, né? Eu tenho a impressão que isso me encaminha um pouco para a disciplina. Então, nós sempre chamamos de senhor e senhora, por exemplo, você, né? Eu trato você não como você, mas como pastor, né? E eu faço a mesma coisa em outros espaços, principalmente com pessoas que, de alguma forma, poderiam enxergar em mim alguém a quem elas deveriam, de alguma forma, respeitar ou demonstrar um certo respeito, né? E isso vai para além da formalidade, isso tem ali alguma coisa que eu identifico, mas talvez não saiba falar bem sobre, que olha, essas pessoas, elas, apesar de terem menos escolaridade, elas não são menos. Sim. Né? Elas têm menos escolaridade. Apenas isso. A dignidade é a mesma.
E é um pouco, avançando um pouquinho, mas a gente pode voltar depois, é um pouco, eu acho, a sensibilidade do antropólogo, né? E, inclusive, alguma coisa que está muito presente dentro da disciplina, inclusive metodologicamente, que é você, em vez de estudar de cima e de longe, estudar de dentro e de perto, né? Você estar ali. Por isso que o trabalho do antropólogo ele é longo de pesquisa, né? E sem fazer juízo de valor, né? Porque senão ele condiciona o olhar. Isso acho que o juízo de valor a gente sempre faz, né? Mas fazendo um esforço para, através dessa presença prolongada no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, estabelecer ali vínculos de confiança a partir da empatia que permitem que você passe dessas formalidades e dessas banalidades dos encontros rápidos e superficiais para falar sobre coisas importantes, sobre visões de mundo, sentimentos, né, que você, em geral, não abre com quem você acabou de conhecer. Interessante. Outro parêntese ou não, vou parar de fazer parênteses na nossa conversa e vou tratar como conversa. Essa é uma conversa pastoral, né? Está dentro do que eu chamo de conversas pastorais. Conversas pastorais são as conversas que os pastores têm entre si, as conversas que os pastores têm com as pessoas que os procuram, pastores e pastoras, né? São conversas como essa daqui a respeito do mundo pastoral. Ouvindo você e no seu lugar de historiador, de antropólogo, quando eu falei sobre não fazer juízo de valor, eu queria te ouvir sobre uma questão que eu tenho, especialmente porque você usou a expressão empatia, né? Ver de perto, ver de dentro, desenvolver a empatia. Eu já disse repetidas vezes que o meu ofício pastoral, a minha praxis pastoral, me fez perder um pouco a capacidade de juízo moral. Ouvindo as pessoas, as confissões das transgressões, dos pecados, mas ouvindo essas pessoas, chegando perto e desenvolvendo empatia, eu perco um pouco essa minha capacidade, ou essa capacidade de fazer juízo moral. Você diria que a empatia leva necessariamente a esse lugar, ou como é que você lida com isso? Olha, é curioso que só 2 tipos de segmentos profissionais façam esse trabalho de ir a lugares onde as outras pessoas geralmente não vão. Um deles é o trabalho do missionário e o outro do antropólogo, né? E eles são trabalhos muito sacrificados, né? Acho que do missionário, num certo sentido, mais, como me lembrou o meu amigo querido, o pastor Cassiano Luz, que também é antropólogo, além de ser pastor, porque o missionário fica, né? E o antropólogo fica um prazo e depois volta e daí vai, né, com alguma frequência, né? Então, eu tenho a impressão que a gente descobre a empatia e independente de qual é o seu ofício, né? Mas talvez seja essa também a sua experiência, né? Alguma trajetória produz uma certa sensibilidade ou estimula uma certa sensibilidade para isso, né? Por exemplo, o migrante, que é o seu caso, o caso da sua família, né? Ou, por exemplo, filhos de executivos que vivem em ambientes diferentes daquele que eles nasceram. Tem um antropólogo norueguês que chama o antropólogo, né, a profissão do antropólogo, como um estranho parcial, né? É alguém que é ao mesmo tempo de dentro e de fora. E eu me identifico com isso, porque, como eu disse, eu sou paulistano vindo de outros lugares e que habitou
recorrentemente esses outros lugares, né? Ou seja, nós sempre fomos a Minas, nós sempre fomos à Bahia, depois fomos para a Argentina, né? Para morar e passamos lá 2 anos, né? Então, isso me ofereceu a possibilidade de olhar para cada pessoa e me perguntar, mas quem essa pessoa seria se ela estivesse em outro ponto, né? Quem seria o Ed se, em vez dele ter nascido aqui em São Paulo, ele tivesse nascido no interior de Minas, né? O que dele é ele, e o que dele são as circunstâncias, é o ambiente, é o contexto, são as referências possíveis, né? O que ele conseguiu ver, o tipo de assistência que ele recebeu, não particularmente ele, mas o que estava ofertado ali, que ele eventualmente conseguia. Teve acesso, né? Ou lhe foi oferecido. Né? Isso acaba, de alguma forma, mobilizando algumas pessoas que viveram essas experiências para que elas se tornem antropólogas. E eu ousaria dizer que é a mesma coisa com pastores, né? Que o pastor também é essa pessoa que tem essa lente da cultura cindida a ponto de ver ali essa brecha, que você não é você. Você é, enfim, a sua essência, mas você também é um conjunto de experiências que você teve, né? Um caldo cultural que você muitas vezes não consegue enxergar, mas que também te modelam. É uma coisa que a gente vê e eu fico me perguntando, né? Ou seja, muita gente do meu círculo, nos círculos de acadêmicos, historiadores, agem de uma maneira e veem de uma maneira muito preconceituosa, raivosa às vezes, mas profundamente desinformada em relação ao cristianismo, né? A mesma coisa de evangélicos em relação a pessoas que estão do lado de cá. E é esse, eu acho, que o tipo de matéria-prima que o antropólogo e talvez o pastor tenha, né? A capacidade de olhar para isso e falar, então, ela está falando isso porque ela está nesse lugar. Se ela tivesse vivido outro, talvez ela estaria do outro lado do muro jogando pedra no sentido contrário, né? Sim. E é interessante essa ideia da empatia, quando você fala, né, de a pessoa que está em outro lugar. É você se transportar para aquele lugar, que foi o que você fez. Você foi lá para perto, você foi lá para dentro, né? Você não apesar de estar num outro lugar existencial e trazer com você toda a sua bagagem, você foi para o lugar deles, como a gente costuma dizer, né? Foi calçar o sapato deles. E metodologicamente, isso está incrustado no trabalho do antropólogo e que eu acho bonito, né? Até o século XX, o antropólogo que não era profissional, ele funcionava de uma maneira muito mais distante, né? Ele ia para um determinado lugar, contratava um tradutor, esse tradutor, às vezes era um tradutor muito modesto, com muitas limitações, e o antropólogo buscava falar com o cacique, o chefe, né, a pessoa de poder ali. E, por uma grande coincidência, um desses antropólogos, que chama Bronisław Malinowski, ele estava a caminho da Oceania para fazer pesquisa de campo quando começou a Primeira Guerra Mundial. E ele, apesar de trabalhar na Inglaterra, ele era polonês. Então ele chegou na Austrália e deveria ter sido preso. E ele convenceu os oficiais que estavam ali na alfândega, né, a que deixassem com que ele ficasse numa ilha, num determinado arquipélago, vivendo e morando, né? E fazendo isso que você falou, calçando sapatos. Não que ele quisesse ter feito isso. Mas as circunstâncias levaram a... Mas pareceu melhor do que ficar preso e também contribuiria com a pesquisa. E com isso ele se tornou um dos pais dessa disciplina, né? E ele escreveu muito sobre isso. E é isso que a gente oferece mais do que tudo. Não é que nós sejamos naturalmente bons ou interessados ou empáticos, mas quando você passa muitos meses num determinado lugar, você começa, de alguma forma, o seu corpo começa a entender
minúcias que às vezes você nem conseguiria falar a respeito, mas nós nos forçamos a falar a respeito por meio de, ou pelo menos fazíamos isso, né? Por meio de cadernos de campo. E que não é o caderno de campo do antropólogo, ele não tem essa função de registrar aquilo para você lembrar depois. Ele é na minha visão modesta, ele é uma maneira de você se conectar com aquilo que você estava vivendo naquele momento, que você acabou de viver, e quando você estava tendo uma série de percepções muito sutis, muito pequenas, e que eventualmente elas se tornam mais claras, porque você retorna àquele lugar, né? Então, além de ser alguma coisa, enfim, uma ambição de existir de uma maneira mais empática, é também um treinamento para conseguir essa empatia, né? De você viver isso. Curiosamente, eu vivi em algumas situações. Uma das coisas que eu quis fazer quando era adolescente foi ser aluno de intercâmbio, né? De um programa muito bacana que hoje existe ainda, mas é menos conhecido, que chama AFS, que quer dizer American Field Service. O AFS era um serviço de ambulância que foi criado por um americano na França na Segunda Guerra Mundial. E a partir daí ele derivou essa ideia de que se você possibilitasse que jovens vivessem em outros países, né? Ele está falando da Segunda Guerra Mundial, então enfim, desse evento, talvez o evento de mais impacto no mundo ocidental no século XX. Talvez ele pensando como que isso poderia ser mitigado, evitado, né? Talvez se você mandasse pessoas para viver em outros países, no momento em que elas estão abertas o suficiente para receber isso e por tempo suficiente para que elas conheçam a língua, desenvolvam relações, conheçam a literatura, deem risada, aprendam humor, isso vai ser mais difícil que isso aconteça, né? E aconteceu comigo, porque o UFS, por ser uma organização ligada às Nações Unidas, ele dava, naquela época, não sei hoje, a possibilidade de você ir para 70 países. Uhum. E o único país que eu disse que eu não queria ir era os Estados Unidos, por conta dessa origem, né, que identificava os Estados Unidos como opressor e como império. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida naquele momento. Não foi aprender inglês, né? Eu até já sabia alguma coisa, mas foi observar que eu fiquei numa comunidade muito pequena, batista inclusive, né? Com uma família batista. E que era o espelho oposto da minha família, né? Era uma família trabalhadora, a minha família de intelectuais, né? Um pai jornalista, a mãe professora de dança, né? Na universidade. Nós vivemos em São Paulo e eu fui para uma comunidade de 20 mil habitantes ali, bem pequenininha, né? Chamada Bethalto, no estado de Illinois. E eu fui tão maravilhosamente acolhido nesse espaço, com todas as dificuldades, né? Enfim, depois que você deixa de ser novidade no espaço, você, enfim, é mais um ali com muitas limitações. E eu encontrei primeiro esse americano que não é o americano das camadas médias, enfim. O americano raiz, o redneck que a gente chama. O redneck trabalhador, né? E eu fui acolhido de uma maneira tão genuína, tão simpática, aliás, numa situação de dificuldade, porque a primeira família com quem eu fiquei não deu certo. E eles optaram por me ter ali. Eles já me conheciam, né? E isso abriu o meu coração e a minha cabeça para todo mundo, né? Então a gente fala dos Estados Unidos, dessa potência imperialista, e a gente não fala, por exemplo, sei lá, da Carson McCullers, por exemplo, que é uma autora incrível, que escreveu, enfim, não vou lembrar agora dos títulos, né? Ou John Steinbeck, que escreveu As Vinhas da Ira, por exemplo, né? Que eu acho o romance mais bonito produzido durante o século XX, né? Ou Orson Welles, né? Ou seja, tem tantas coisas que a gente talvez abdique de ver
por conta desse, como eu, do naquele preconceito, momento, né? Eu não quero ir para esse país. Ou do estigma, né? E do congelamento de uma faceta da realidade, né? Sem perceber as outras tantas. Isso, para mim foi uma lição de humildade, porque eu, de alguma forma, queria demonstrar uma politização que eu realmente não tinha ali, com uma demonstração banal de desinteresse, sem conhecer, e encontrei ali coisas que eu certamente não teria vivido, e oportunidades que se abriram por conta daquilo, que fizeram muita diferença na minha vida, sabe? Estar presente ali. E foi daí, aliás, que veio a decisão de fazer história, porque eu não sabia o que fazer, né? Enfim, tinha alguns interesses, mas eu tive, nesse ano acadêmico, um professor chamado Mr. Johnson, que dava aula de história. Uhum. E ele era um professor de história geral, né? E ele tinha lutado voluntariamente no Vietnã durante 4 anos, né? E ele trazia ali um elemento primeiro de verdade, né? Nesse sentido. Eu vou falar sobre esse assunto, não porque eu li ou estudei, mas esse é um assunto, ele é contemporâneo, ele é importante, ele é relevante, ele divide as opiniões no país, né? E, ao mesmo tempo, eu me prendi muito ao argumento dele. Eu servi não porque eu tinha obrigação, mas eu sou um cidadão desse país, e esse país estava em guerra com aquele outro país, e eu tenho todos os direitos para fazer essa crítica. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um cidadão, né? E, como cidadão, quando a gente está dentro dessa situação, eu não vou buscar subterfúgios, né? Eu não estou dizendo que as pessoas que escolheram não servir, ou que têm críticas sérias ao Exército, e eu entendo que elas tenham, eu tenho também em grande medida, estão erradas. Mas aquilo foi muito tocante para mim, né? E eu me inspirei nessa experiência dele para escolher a profissão, em homenagem a ele, inclusive. Já disse isso para ele. Como historiador. Porque eu pensei que isso abria uma janela para a gente pensar sobre as coisas, né? Vivendo e pensando sobre elas. Esse é o seu itinerário até você chegar e se tornar um historiador. Teve uma coisa no meio do caminho. Durante 14 anos eu fui profissional das mídias digitais. A gente já fala sobre isso, mas eu queria fazer um recorte aí muito interessante que você falou do antropólogo e do missionário, né? E a maneira como você descreve o trabalho do antropólogo, né? Dessa inserção de estar ali, morar ali, viver ali, pegar o detalhe do dia a dia, deixar de ser uma novidade para estar ali. É muito interessante porque as novas compreensões sobre o trabalho missionário partem dessa compreensão e dessa reflexão. Numa primeira onda, por exemplo, quando o protestantismo chega no Brasil, especialmente através dos missionários norte-americanos, eles chegam e eles não se inserem. Eles entram num lugar paralelo da sociedade brasileira. Então, eles têm a melhor casa da região, eles têm mais dinheiro do que todo mundo, porque eles chegam financiados com o dólar, eles chegam e montam as escolas, eles montam escolas para os filhos deles, os filhos dos missionários estudavam numa escola americana dentro do território, e assim por diante, né? O que depois os analistas vão falar de uma abordagem missionária colonialista, né? Que eles vêm trazer não apenas o evangelho, mas trazem também toda a sua bagagem cultural e tudo mais. E isso não é novidade, isso está amplamente discutido. Só para completar, a antropologia passa por isso também, né? Uhum. A antropologia é vista como também uma ciência que tem esse elemento colonial e imperial, né? No sentido de entrar em lugares para estudar que eventualmente poderiam ser usados de volta para domínio e controle de determinados grupos. Então, mas eu achei muito interessante a maneira como você descreveu os primeiros antropólogos que contratavam o intérprete. É muito papel do missionário, os missionários chegam assim, eles contratam um intérprete
que vai trabalhar para eles e se identifica muito mais com eles do que com a própria cultura e o país em si, né, da sua origem. E não é um modelo de presença e de inserção. Aí depois a gente começa a falar de uma teoria missionária não colonialista ou decolonial e principalmente um modelo, Juliano, encarnacional. O missionário que encarna, que foi o que o Cassiano falou para você, o antropólogo vai e fica um tempo. Não, o missionário vai e fica, ele vai morar lá. Né? Um dos livros que marcou muito a minha juventude foi um texto de um missionário chamado Viv Grieg. O texto dele é Servos entre os Pobres. E ele era milionário. Então, ele morava em Honduras, numa comunidade muito pobre, e ele foi morar lá, no barraco, foi viver lá, e não interessa quanto dinheiro ele tinha na conta dele, mas ele foi viver lá como missionário, e o trabalho dele é Servos entre os Pobres, é muito bonito. Ele fala que, na verdade, todos os cristãos foram chamados a servir aos pobres, e alguns foram chamados a servir entre os pobres, que era o caso dele. Né? Então esse modelo encarnacional tem muito paralelo aí do que você está falando do trabalho do antropólogo, do trabalho do missionário de fato. Tem uma autora que é contemporânea da Simone de Beauvoir, que chama Simone Weil, que é uma judia francesa que... Sim, faz o mesmo caminho do Viv Grieg, né? Isso, que em vez de trilhar aí o caminho que estava aberto para ela, porque ela era muito inteligente e tinha, enfim, ali os recursos para seguir uma carreira acadêmica importante. Inclusive, hoje é uma autora respeitada ainda, muito respeitada. Ela foi no sentido contrário. Ela foi de intelectual para professora, de professora para professora de mineradores, de professora de mineradores para mineradora. Para mineradora, né? De fato, né? E isso é um ótimo paralelo com Viv Grieg e Simone Weil, que história maravilhosa. Ele se converteu ao catolicismo, né? Ou pelo menos teve uma aproximação forte com o catolicismo. Ela escreve, né, aos párocos e faz a crítica. Bom, enfim, Simone Weil é uma... Para quem não conhece, Simone Weil é uma referência extraordinária. Juliano, vamos falar como você se torna antropólogo. Como é que você dá o salto da história para a antropologia e depois como é que você chega no povo de Deus? Eu acho que eu devo isso, em grande parte, a Marina Silva. Outra biografia extraordinária. Porque eu estive trabalhando, né, de 1997 até 2010 nesse campo da mídia, principalmente da mídia digital. E o processo todo me interessou muito no começo, porque era um processo de descoberta, né? E de muito aprendizado, no sentido técnico da palavra, né? Que é diferente de aprender nas escolas. É diferente de aprender. O aprendizado é alguma coisa que acontece em grupo, né? A gente já até falou um pouco sobre isso. Sim, já conversamos sobre isso, as metodologias e tal. Isso. E então eu tive o interesse pelo tema da tecnologia, já tinha usado na USP, na época que a USP era o único hub, eu acho que da América Latina para a internet, antes da World Wide Web, né, do www, não era uma interface, enfim, com imagens, era tudo principalmente textual, e eu consegui me inserir nessa indústria, e era fantástico, porque a gente estava, assim, não existia curso para nada daquilo, né? Então, todo mundo trazia uma certa bagagem e aprendia uns com os outros, né? Então, principalmente nesses grupos principais, que eram o programador, a pessoa que escrevia e desenhava, né? O designer, que é a pessoa que, de alguma forma, vestia, mas é mais do que isso, né? Entendia essa interação entre o humano, entre a pessoa que vai lá e, enfim, aquela outra... aquilo que está atrás, né, da capa, e as pessoas que desenvolviam conteúdo, né?
Mas, depois de, sei lá, muitos anos, eu vivi, sei lá, o que talvez possa ser chamado de uma crise de meia-idade, e me vendo ali na perspectiva de me tornar para sempre um burocrata dessa área, né? Porque já não tinha essa experimentação e, eventualmente, eu ia me tornar um gerente, e eu não gostava disso, né? E por uma sorte minha, eu tive essa oportunidade de acompanhar a Marina em 2010, quando ela foi candidata a presidente pela primeira vez. E a Marina era muito... ela é muito da relação, né? É uma pessoa muito mais interessante quando você a conhece do que quando você... simplesmente a ouve. Veio. Ela já televisão. É interessante, né? Ela Sim. já é muito, muito carismática, muito eloquente, enfim, traz muitas experiências acadêmicas e pessoais, mas ela é ainda mais interessante. De perto é mais encantadora. De perto, mais encantadora, isso. E ela era muito rebelde, talvez, em relação à mídia digital. Talvez por estar mais acostumada ao uso da comunicação tradicional, saía de um evento, tinha repórteres, falava e pronto, né? E para falar com a mídia digital, ela estava cansada. E falava muito disso, das relações e do estar junto, do estar presente. E, eventualmente, isso, talvez, enfim, por coincidência ou não, me fortaleceu esse interesse pela antropologia, né? E eu entrei num programa de pós-graduação, de mestrado em antropologia digital, fazendo a ponte com que eu já tinha interesse, né? Mas o digital foi saindo da minha vida, né? Apesar de eu usar muito ainda, eu não sou um profissional da área, não me considero um profissional da área, e, enfim, me tornei muito mais interessado no que a antropologia e as ciências sociais demonstraram poder oferecer enquanto, enfim, referências interpretativas do mundo, né? Olhar para as coisas e falar, nossa, eu posso entender isso dessa forma, né? Essas lentes interpretativas são como lentes de óculos, né? O óculos, se a gente olha pelo microscópio, a gente vê algumas coisas que a olho nu a gente não vê. Se a gente olha pela luneta, por exemplo, ou pelo binóculo, a gente vê coisas que, de outra forma, a gente não vê. Essas lentes interpretativas, elas permitem que a gente olhe para coisas na sociedade e fale, olha, eu não veria isso se eu não tivesse essa possibilidade, né? Então, para mim, foi o tanto de alimento espiritual e intelectual que eu tinha ambição de conseguir e muito além. E com isso o interesse pelo mundo digital foi sucumbindo, foi ficando em segundo plano. Depois do mestrado, eu tive a sorte de ser aprovado num programa de doutorado, e esse programa de doutorado me levou para Salvador, né? Que foi onde começa o Você fica trabalho. falando sorte aí, eu só falo Cristocidência, vai. É isso. Enfim, é que... Não precisa comentar, não. Vamos em frente. Mas... Aí você foi para Salvador. Eu fui para Salvador, isso. Eu fiz parte de um grupo de pesquisa chamado Why We Post, né? Que foi capitaneado por um antropólogo chamado Daniel Miller, que, enfim, organizou essa equipe de 9 estudantes, entre doutorado e pós-doutorado, que foram para 9 lugares do mundo pesquisar como determinados grupos usam e as consequências do uso da internet. Ou seja, por que... E para mim a pergunta era para mim pelo menos, né, mais interessante ainda, por que o pobre brasileiro, tendo menos escolaridade e tendo menos recursos financeiros, correu atrás da escolaridade e dos recursos financeiros para se inserir digitalmente, né? Então você vê nos anos 90 o fenômeno das LAN houses era isso, né? Eu não tenho computador em casa, então abre aí a possibilidade para um modelo de negócio
enfim, que existiu pra principalmente... Para quem não tem computador, usa na Lan House. Isso, ou seja, você tem internet banda larga e você tem a máquina para você usar, né? E isso traz a reboque uma série de coisas. Por exemplo, uma alfabetização que antes não estava disponível para esse grupo, principalmente, né? O brasileiro popular. O brasileiro popular, até hoje, né? Se você observa dados do IBGE, por exemplo, eles principalmente têm até o ensino médio concluído, né? E muitas vezes menos do que isso, né? Isso melhora com a passagem do tempo, né? As pessoas mais novas têm mais ensino médio ou têm mais universidade, né? Isso está mudando um pouco. E mesmo as pessoas que têm acesso a alguma alfabetização, quando elas saem da escola, a alfabetização é uma coisa profundamente desconfortável para elas, porque é um meio que elas não dominam, ofertado, né, num tipo de escola com muitas limitações e que frequentemente faz com que elas se lembrem de quem elas são ali, que são pessoas, entre aspas, inferiores, porque elas não sabem escrever como, não sabem falar como, né? Não sabem falar do jeito, entre aspas, certo, né? Então, na verdade, é uma desalfabetização, porque você cria ali uma resistência porque ela se sente ou incapaz, né? Ou que aquilo não é para ela, né? Por algum motivo, e se desestimula a perseverar dentro desse espaço, né? E a presença do mundo digital ali, e eu acompanhei isso de perto, porque era o tema da pesquisa, fazia, por exemplo, com que crianças de 4, 5, 6 anos nas lan houses se auto-alfabetizassem. Mesmo não considerando aquilo uma alfabetização plena, elas passavam, porque elas precisavam dominar o teclado, elas precisavam escrever os nomes. Muitas vezes essa alfabetização acontecia até em inglês ou às vezes em chinês. Que coisa. Porque elas precisavam interagir com aquele jogo, né? Isso até dá margem para a gente pensar na questão do aprendizado, porque o aprendizado é isso. Eu troco com os meus colegas que estão no meu entorno aquele conhecimento que eu adquiro ali usando, de maneira que todos nós, de alguma forma, usemos aquilo de uma maneira mais eficiente, né? Então, você tem essa auto-alfabetização, ou pelo menos um adquirir de algumas habilidades do tipo reconhecer letras, saber para que serve o mouse, saber para que serve um teclado, saber qual letra usar em qual situação, né? Que é uma coisa sem precedentes antes, né? Porque a pessoa saía da escola, talvez na 4ª, na 5ª série, ia trabalhar. Então, no bairro que eu morei, não tinha uma banca de jornal, porque todo tipo de conteúdo chegava pela tradição que o brasileiro popular em geral abraça, que é o da oralidade. Né? E era a televisão ou rádio naquela época, e que hoje é a internet profundamente. Então, meu interesse era pesquisar de alguma forma por que a internet foi tão interessante a ponto dela ter mobilizado essas pessoas a comprar computador, por exemplo, ou um laptop, 30 e tantas prestações, 40, 50 prestações. Né? O que havia ali que estava sendo disponibilizado que gerava esse tipo de inquietação genuína. E isso você está em Salvador? Isso, fazendo essa pesquisa aí em Salvador. Isso. Foi o lugar onde eu tomei contato com o mundo evangélico. Tá, e o que você viu? Que contato foi esse? Como é que você tomou contato com o mundo evangélico, fazendo essa pesquisa aí? Primeiro, quase por osmose, né? Porque você não está na periferia do Brasil estando distante do mundo evangélico. Então, o bairro que eu morei, num subdistrito de Camaçari, ele tinha uma igrejinha católica, 9 terreiros de candomblé espalhados e mais de 80 igrejas evangélicas. Que impressionante. Então, assim, a rua em que a gente morava, eu e a Thaís, no domingo, por exemplo, para ela era uma coisa muito, muito cansativa, porque tinham 2 igrejas evangélicas no meio do caminho, pentecostais. E com alto-falante no meio. E com alto-falante muito alto. E, enfim, isso a incomodava, e a mim também, eu como ia para as igrejas, não me incomodava tanto, e achava aquilo interessante. Mas era muito barulho e que ela considerava invasivo. Tá, a primeira resposta é como é que você entrou em contato? Era impossível não entrar em contato. É impossível não entrar em contato, mas daí tem
respostas eu acho mais interessantes. Ok. A primeira é que eu tive dificuldades de me comunicar com mulheres adultas, né? Enfim, adolescentes e crianças muito menos, porque enfim, não era parte da pesquisa, né? Mas eu percebi com muita recorrência, com muita regularidade, que quando eu me encontrava com homens, em qualquer circunstância, ou na maior parte das circunstâncias, essas pessoas me recebiam de uma maneira muito generosa, contando história da mãe, história do pai, por que bebeu, por que parou de beber, por que fez qualquer coisa, né? E essas coisas que você tem, às vezes, andando de ônibus em viagens longas, que você senta com alguém do seu lado e conta a sua história, né? Mas quando eu, em público, né, assim, no meio do bairro, durante o dia, encontrava uma mulher enfim, ia se encontrar a mulher, está dentro do contexto da pesquisa do antropólogo, né? Ou seja, a gente não fica preenchendo formulários, a gente vive de... Conversando. De interações, de buscar oportunidades, de criar relações e de evoluir eventualmente nessas relações a ponto de poder fazer perguntas que outras pessoas não se sentiriam à vontade para fazer ou para responder, né? Mas quando eu acho que eu não posso exagerar o quanto aquilo era estranho para mim e talvez para elas também, porque eu parava numa circunstância, sei lá, num ponto de ônibus para falar com uma mulher adulta e ela rapidamente ali se blindava e arrumava alguma desculpa para se afastar, né? E eu entendi depois que isso tinha muito a ver com redes de fofoca e com o contexto ali, e o quanto a reputação dela poderia ser afetada por ela, dentro dessas redes de fofoca, estar vulnerável para comentários quando alguém tinha alguma coisa para falar mal dela, mas não por alguma coisa que ela tinha feito, inventava a partir disso que foi visto, comentado, né? E isso não acontecia, ou acontecia muito menos com mulheres evangélicas, né? Então esse foi o primeiro interesse. Por algum motivo que naquele momento eu não entendia, a mulher evangélica estava mais disponível para quem eu era e o que eu estava fazendo ali, e tinha mais disponibilidade e confiança do que quem não era evangélico. Então, primeiro, não tinha nada a ver com religião, era só o fato de eu poder falar mais com essas pessoas do que as outras que estavam menos disponíveis. Mas daí, enfim, a gente faz doutorado uma vez só, e eu estava muito entusiasmado, né, nesse bairro, porque era uma chance de viver uma outra vida, né? Ninguém se presta à experiência de se deslocar de todos os seus bolhas de conforto para viver a vida que outras pessoas viveriam e vivem, e no final das contas, se tudo correr bem, ter um diploma de doutorado, né? Então era tudo de bom para mim, né? Era a possibilidade de ver um país, e eu até falo isso com frequência, eu sinto que eu pisei no Brasil pela primeira vez nesse bairro, né? Sei. Porque todo esse espaço aqui, se a gente fotografar o seu escritório, ele é muito mais próximo daquilo que é comum na Europa ou nos Estados Unidos do que da média do brasileiro. O brasileiro não lê, portanto não tem livros, né? 12% dos brasileiros leem, segundo, né, essas métricas que acompanham o analfabetismo funcional, né? Muita gente lê, mas não lê livros. Não. Ah, ok. Né? E por estar dentro dessa situação tão interessante para mim, eu acabei perdendo a noção dos limites e deixando de enxergar talvez alguns sinais invisíveis de que eu estava me expondo e expondo a Thaís também a perigo, né? Porque havia ali, como um bairro popular, uma presença grande da informalidade, né? Uma presença grande do crime, né? E uma presença grande de tudo que está no meio disso, né? Vereadores, policiais, enfim. Isso que é muito menos distante
ali do que quando a gente olha de fora. Parece que tem a polícia, o vereador, né, o crime. De perto está tudo muito mesclado, misturado, Isso. convivendo. Então, eu estava andando em espaços que eram espaços perigosos para mim, e eu era um homem branco, exageradamente escolarizado para a régua deles. Então, para que tanta escolaridade? E aquilo que passava o dia perguntando. Fazendo perguntas. Curioso perguntas. Demais. Então, eu fiquei sabendo num determinado momento que quem não me conhecia bem e tinha desenvolvido esses vínculos de confiança, me percebia como um policial à paisana. Tá, né? Uma ameaça. Isso, como alguém... E estava na véspera da Copa do Mundo, então tinha até um contexto para florear essa história, né? Eu era alguém, sei lá, do FBI ou da Polícia Federal, que estava ali por conta do, né, enfim, do tráfico, que iria ofertar seus produtos para os turistas, né? Uma coisa imensa. Mas isso, eventualmente, trouxe para mim uma ameaça velada, mas uma ameaça, né? Que me deixou muito assustado. Enfim, né, não tinha nenhuma das minhas redes de segurança ali, né, eu não tinha nada. Eu estava andando na rua o tempo todo, e a Thaís também. E conversando com o Danny, com o meu orientador, ele sugeriu que eu continuasse ali, mas que eu parasse de andar nesses territórios, né, áreas ocupadas, de risco, enfim, e passasse a fazer alguma coisa banal. Ele sugeriu que eu fosse acompanhar festas infantis, né? O que é uma solução muito antropológica, né? A gente pensa que é banal, mas o banal é muito daquilo que a gente usa como referência. A gente está interessado naquilo que é regular e constante, né? A rotina de um povo, de uma sociedade. E, em vez disso, eu passei a frequentar semanalmente a Assembleia de Deus e a Igreja Batista. E que foi uma boa coincidência. Eram dois amigos. A escolha teve só a ver com o fato de eu ser aceito dentro dessa... Eu topei ser levado para todas as igrejas, e tinham muitas, né? Todo mundo que me convidava, eu ia. Agora, eu dizia de cara, eu não estou aqui para ser convertido, eu sou um pesquisador, e eu vou tratar você respeitosamente, mas não é meu interesse aqui. Talvez aconteça, não sei, né? Não estou dizendo que não vai acontecer, mas eu estou vindo aqui como pesquisador, né? E enfim, o pesquisador, ele é incômodo em muitos sentidos, né? E essas duas pessoas, o pastor Batista e duas famílias na Assembleia de Deus, me deram esse acolhimento. Esse acolhimento e essa liberdade. E quando foi que você percebeu que a igreja em si se tornaria o seu objeto de estudo ou de pesquisa? A igreja não foi meu objeto de pesquisa. Eu tentei fazer com que fosse. Mas eu terminei o livro anterior a esse, o livro do doutorado, que chama Mídias Sociais no Brasil Emergente. Ok. O que torna esse livro, eu acho que num certo sentido, até mais relevante, no sentido de que eu não teria que ter escrito isso, mas aquilo gritou tão alto dentro de mim. Ok. Né? Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam? E por que gritou tão alto? Porque ele tocou naquele assunto da desigualdade, da pobreza, né? Eu vou contar isso hoje, mas, enfim, eu vou dar um exemplo. Ok. Né? Só um parêntese. Essa nossa gravação vai ser lançada daqui a 15 dias, uma semana, Dani? Tipo isso. Então toca, porque quem vai te ouvir hoje... enfim. Mas eu acho que serve Mas fica à vontade, sim, fica à vontade. Então, por exemplo, Ed, a gente já ouviu o que talvez seja uma lenda urbana de que Buenos Aires tem mais bibliotecas e livrarias do que o Brasil inteiro, né? Você já ouviu isso? Eu já ouvi que Paris tem mais livraria do que o Brasil inteiro. Variações do mesmo tema, né? E surpreendentemente, para mim, nesse bairro,
que é na quebrada da quebrada da quebrada, no limite com o mundo rural, literalmente, assim, 100 quilômetros do centro de Salvador. 100 quilômetros é chão, bastante, né? 90 quilômetros do hospital mais próximo, 90, Sim. né? Existia uma livraria. Existiam 3 bibliotecas fechadas. Uma biblioteca pública e 2 bibliotecas das escolas fundamentais que tinham sido desalojadas das salas que eram para existir enquanto biblioteca por falta de espaço para os alunos. Tá. Né? Então, 3 bibliotecas fechadas e uma livraria aberta. O que a livraria vendia? Bíblia e livro evangélico. Bíblia, assim... Bíblia e um pouquinho de livro. Enfim, essas descobertas de mundos novos, né? Para mim só existia uma Bíblia. Mas daí tem a Bíblia para quem enxerga mal, a Bíblia para quem quer ser pastor, a Bíblia para o adolescente, a Bíblia para a menina, a Bíblia para o menino, a Bíblia para as senhoras, a Bíblia para os senhores, a Bíblia para você ilustrar, para sua criança ilustrar. Sim. A Bíblia com capas, enfim, com referências A, B ou C, né? A Bíblia que a gente viu agora em História em Quadrinho. Sim. Tem muitas possibilidades de Bíblia. E isso me mobilizou muito, porque, para mim, muito particularmente, a possibilidade de adquirir conhecimento por esse meio é um milagre. Né? Ou seja, o que acontece com as pessoas quando elas ganham a tecnologia para ler livros, né? Elas conquistam elas mesmas, né? Elas se conquistam no sentido de ganhar disciplina para ficar juntando aquelas letrinhas e das letrinhas formar frases, entender ideias, entender parágrafos. É uma coisa chatíssima, difícil de acontecer. Né? A leitura não é, para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil, principalmente. E daí observar um bairro popular em que as pessoas espontaneamente buscavam o consumo desse produto, que é o livro, para mim é o que talvez seja a versão antropológica do milagre. Ou seja, surgiu água onde não existia. Surgiu leitura. Quem é o crente? No ambiente menos provável, né? E sem e de uma maneira que a escola se tornava menos eficiente do que o desejo dessas pessoas de consumir esse livro, a Bíblia, né? Esse é um fenômeno muito consolidado na nossa história recente, né? O desejo de alfabetizar-se para ler a Bíblia e alfabetizar-se lendo a Bíblia. Exatamente. Então, daí a religião passa a ser interessante para mim, né? E com todo respeito a tudo que acontece, possivelmente aconteça ali e que não tem a ver com fenômenos sociais e com determinações, né, da vida em sociedade. E isso eu não discuto e nem julgo, né? Mas, mesmo que seja... Por consequência, é curioso, as igrejas evangélicas no Brasil, em geral, que hoje, enfim, se expõem tanto por televisão, por podcast, como a gente está aqui agora, em tantos outros desdobramentos, não dá para si o crédito por isso. O que, para mim, eu acho que resume o espírito do povo de Deus, né? Ou seja, num país tão miserável em tantas facetas, né? Da alimentação, da saúde, da escolaridade, da moradia, do transporte, da poluição, da sustentabilidade. Ou seja, um país tão confuso que brasileiros pobres estejam entre eles criando espaços que motivam essas pessoas a ganhar a disciplina da leitura e, a partir da leitura da Bíblia, ler outros livros, para mim... é a definição de milagre. E a escolaridade do povo evangélico vai crescendo em todas as instâncias, né? Isso não é só para ler a Bíblia. Isso está dito na disciplina, né? Na literatura feita sobre o cristianismo, na antropologia do cristianismo e do cristianismo evangélico, que a adesão a essas igrejas é um elemento modernizador
e que produz uma ascensão socioeconômica. Perfeito. Então, esse é o conceito de milagre da Hannah Arendt, que ela fala da ação, né? Que tem o trabalho e tem a ação. Então, a ação é a quebra de uma lógica e a ruptura num processo, gerando um outro fato inusitado, não necessariamente esperado ou planejado, mas gerando um outro fato. Milagre. Bonita a sua leitura. Agora, o que você está falando, Juliano, é que o fenômeno religioso, vamos colocar nessa categoria que você disse que não discute nem julga, né? Vamos falar da dimensão espiritual. O fenômeno religioso e espiritual, inclusive, ele está fora da sua análise, ok, mas o que você está falando é que ao lado ou ao redor desse fenômeno espiritual existem alguns ou vários efeitos colaterais ou fenômenos secundários que são extremamente positivos para a sociedade brasileira, o que faz com que você tenha um olhar que, na minha percepção, é generoso para com a igreja evangélica. Né? Sem desprezar as consequências. Ok, né? Tem todo um lado, mas o que é interessante é que eu gostaria, inclusive, de dar o meu testemunho. Quando eu fui para o seu livro, eu falei, bom, é um antropólogo, é um cara que olhou de fora para a igreja evangélica. Eu fui com muito preconceito para olhar o seu livro. Eu fui porque me interessa, tipo assim, eu tenho que ler, eu não posso não ler esse livro. Aí, o que aconteceu, não sei se por sorte ou cristocidência, eu ouvi falar muito bem do seu livro e de você antes de ler o seu livro. Eu já fui com uma outra predisposição também. Fui com preconceito, mas um preconceito mais atenuado. E eu me surpreendi muito quando eu vi o seu texto e vi, inclusive quando eu divulguei que nós conversaríamos hoje, eu disse que você tem um olhar generoso para com a igreja evangélica, enxerga a igreja evangélica melhor do que muitos evangélicos. O meu olhar de dentro é um olhar quase que condicionado ou orientado para fazer a crítica do fenômeno. Né? Aquilo que no fenômeno evangélico é uma distorção do que eu acho que é o evangelho. Né? Ou o mau uso do evangelho feito dentro do fenômeno evangélico, e etc, etc. E você foi a primeira pessoa que me chamou a atenção para olhar diferente para esse fenômeno. Então me conta um pouco, e para nós aqui na nossa conversa, para quem está com a gente nessa roda de conversa, por que os evangélicos importam? Eles importam... Isso é um argumento interessante que eu gosto de apresentar, né? Eles talvez fosse suficiente que eles importassem por conta do tamanho, né? Uhum. Ou seja, são 70 milhões de brasileiros. Uhum. 1 de 3 brasileiros é evangélico. 1 de 3 brasileiros é eleitor evangélico. Uhum. 1 de 3 brasileiros é consumidor e evangélico. Uhum. Né? Então, 1 de 3 é um número importante. É um universo significativo de pessoas. Mas a importância está num outro, eu acho, o que é mais importante do que isso é o quanto esse fenômeno é desprezado, né? Ou seja, o quanto, quando eu cheguei nesse bairro para fazer pesquisa, eu era desinformado sobre esse assunto e, no entanto, me achava suficientemente informado, apesar de não ser, para ter uma série de conclusões sobre o que é isso e né, o que acontece ali. Uhum. Quando você fala 1 a cada 3, isso é substantivo. Então, vamos adjetivar isso aí, vamos qualificar. Esse universo de pessoas que nós estamos chamando de evangélicos e que se autodenominam evangélicas e que estão inseridas nas comunidades evangélicas do país, nós já falamos um pouco sobre a questão do letramento, da alfabetização, da escolaridade e da abertura que a própria tradição bíblica faz para o conhecimento. Ok?
Quais são as outras coisas positivas que você enxergou no fenômeno religioso evangélico que eu chamei de efeitos colaterais do fenômeno espiritual? Eu entendo que, principalmente, uma mudança de perspectiva em relação a quem você é e o que você pode fazer com a sua vida. Eu tenho a impressão que o batismo é um batismo de cidadania, que essa pessoa que nasce nas camadas populares, ela nasce forrada de estigmas, né? Então, ela pode mudar de plano se ela se torna bandido, ou se ela ganha na loteria, ou se ela vira jogador de futebol, ou se ela vira artista. E esses são os caminhos, né? E a minha percepção é que o evangélico, a conversão evangélica, significa, num aspecto sociológico, que essa pessoa entende que ela pode ser o que ela quiser. Então, a experiência religiosa evangélica abre uma outra porta de mobilidade social e de projeção de futuro e de ambição, no sentido positivo, existencial. Isso, ela se enxerga como alguém que não precisa ser ou habitar o papel social que foi entregue a ela. Ela não precisa ser o personagem da peça que ela foi convidada a desempenhar. Ele é um personagem que em algum momento fala assim, eu não quero ser isso. Eu não quero ser o pobre nas muitas dimensões dessa pobreza. E literalmente, na tradição bíblica, na conversa de Jesus com Nicodemos, a linguagem é nascer de novo, né? O encontro espiritual, o encontro com Deus, a conversão na sua dimensão espiritual é um novo nascimento. Isso. E o batismo que você faz referência é aquela... A velha criatura morreu, ao ser mergulhada nas águas, ela está sendo sepultada, e ao ser trazida de volta, né, ao emergir, ela está ressuscitando como nova criatura, né? Na verdade, é uma coisa, talvez a mesma coisa dita de outra forma, que é quando esse batismo diz, você não é pior nem melhor do que ninguém. Você é tanto quanto qualquer outra pessoa, sabe? Se você é pobre, você ainda assim pode ser digno. Se você... Enfim, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, amado de Deus, amada de Deus. E não é menos nem mais do que uma pessoa rica, uma pessoa famosa, uma pessoa qualquer coisa. Você tem direito a ser... Que é um pouco que a anedota que a antropóloga Clara Mafra conta sobre o primeiro momento em que o cristianismo evangélico desperta interesses das massas trabalhadoras no Rio de Janeiro, por exemplo, onde essas igrejas estavam mais disponíveis. Ela fala que na igreja católica, o lugar do pobre era no fundo ou de pé. E quando chegava uma pessoa com um prestígio social superior, ela era constrangida a dar lugar, porque ele era pobre e analfabeto, né? E essas pessoas notam que na igreja evangélica o lugar é dela. Não importa quem vai chegar depois, né? Então uma visão muito, talvez, prática, pragmática do protestantismo, de que somos todos iguais aqui. Burguesa nesse sentido, somos todos iguais aqui. Somos todos irmãos e irmãs. Isso. Somos filhos de Deus e filhas de Deus. Eu acho interessante isso que você está falando, que aí eu entendi o que você quis dizer com o batismo de cidadania. Eu lembrei do encontro que eu tive com uma teóloga ativista norte-americana do movimento Black Lives Matter, a Lisa Harper. Quando ela esteve aqui no Brasil, eu a encontrei e ela me contou que a avó dela era uma escravizada e quando ela se converteu, ela disse, mas como que eu vou pregar o evangelho para minha avó do mesmo jeito que eu prego para o senhor de escravos lá? É o mesmo evangelho? Como é que eu faço isso? E ela conviveu com esse dilema e ela equacionou de um jeito que eu achei brilhante, extraordinário. Ela falou, a Bíblia diz que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós somos iguais. Só que alguns acham que são mais que outros. Para os que acham que são mais, eu tenho que dizer o seguinte, olha,
você é só semelhante a Deus, você não é Deus. Então desce daí. E para aqueles que acham que são menos, eu tenho que dizer, você é a imagem de Deus, sobe. Não fique resignado, né, a esse lugar onde você está, sobe. E nesse sentido, é o mesmo evangelho, mas que faz com que alguém desça e que o outro suba. O que você está dizendo é mais ou menos isso, que há um batismo de cidadania e de promoção de igualdade a partir de uma experiência comum. Mas não é uma igualdade, todos podem tudo. É uma igualdade interior. Interior, de senso de valor. Eu percebo, existe um ser maior do que todo mundo que me percebe como sendo tão importante quanto qualquer outra pessoa. Então não tem uma categoria social que consiga me limitar. Né? Perfeito. Desculpa, tô lembrando de coisas e tô aportando aqui na nossa conversa. O apóstolo Paulo dizendo que no corpo de Cristo não tem judeu nem gentio, macho ou fêmea, servo ou livre. Quer dizer, o que você está chamando a atenção é qual é o impacto na subjetividade de uma pessoa quando ela se dá conta disso. Né? E que horizonte de futuro e de vida se abre para ela quando ela se dá conta disso. E além disso, isso acontece a partir de um idioma que está acessível ao pobre brasileiro. Então, por exemplo, a questão muito debatida e muito polêmica das comunidades terapêuticas. Né? Eu defendo, a princípio, né, a presença de comunidades terapêuticas, porque eu vivi num bairro a 90 quilômetros do hospital e que a pessoa, por exemplo, que tem um problema de dependência química, não tinha acesso, né? Ou seja, isso não está disponível. Então, para mim, a princípio, existir alguma coisa disponível é melhor do que nada disponível. Mas é mais do que isso, né? Porque alguma coisa estar disponível no idioma da ciência, que não é o idioma que essa pessoa vive, ou seja, quando você e eu, eventualmente, vamos para o médico, a gente confia que essa é uma pessoa que tem um determinado... A gente não sabe. Você não é médico, eu não sou médico. Mas a gente confia nessa entidade que é a ciência. Isso. Né? Essas pessoas não partem desse lugar, desse mesmo lugar. Né? Essas são pessoas muito menos dispostas a isso. E o idioma da fé e o idioma da religião é muito mais vivo. Acessível, é muito mais presente, concreto. Então, eu tenho a impressão que é óbvio que a gente precisa sempre medir o que é ofertado, né? Mas sendo ofertado como existe numa parte dos casos dessas comunidades terapêuticas, serviço ambulatorial, psicólogo, etc., para mim a religião ela é talvez o elemento ali que produz a superação. Porque na hora que você está tentando, de alguma forma, lutando contra o seu corpo, que grita dentro de você, dizendo que você precisa consumir aquela substância, né? Não é a crença, não, a ciência, e fica mais 2 dias, ou toma tal coisa, ou faz exercício, ou deixa de tomar café. Não é essa a lógica. É a lógica de que, olha, você é capaz de fazer isso, né? E você pode, de alguma forma, estender as mãos na direção, né, da sua fé e ser abraçado por ela e conseguir passar por essa... literalmente a canção, segura na mão de Deus e vai. É isso. Né? Que acredite nisso, Deus está do seu lado e vai tirar você daí. Isso acessa um lugar que evidentemente nenhuma ciência acessa. E nenhuma outra experiência, senão a experiência religiosa, acessa. Eu me lembro de uma senhora, é curioso isso, né? Porque o cristianismo evangélico, num certo sentido, ele tende a se anular com o tempo, né? Então, da mesma forma que você fala pais pobres, filhos ricos e... Netos pobres. Netos pobres, enfim, alguma coisa assim. É pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso. Você vê um paralelismo
no mundo evangélico. Então você tem a pessoa que se converte ali, se converte com uma ela tem um impacto profundo, né? E ela precisa ter esse impacto para mudar todos os hábitos e condutas, etc. O filho que nasce na religião, ele já desfruta do conforto que esses acertos, esses disciplinamentos ofereceram à família, né? Sim. Ele não está vivendo nessa realidade do filho... Ele não veio do alcoolismo, por exemplo, ele não veio de um contexto de violência doméstica, dos pais alcoólatras, contexto de violência doméstica e etc. E daí essa pessoa vive o cristianismo de uma forma. E esses confortos que trazem, né, eventualmente eles colaboram para que os descendentes, né, futuros... porque há um arrefecimento no comprometimento, no engajamento. Eu entrevistei uma vez uma senhora, que é, amiga de uma amiga. A gente conheceu essa amiga fazendo doutorado em Oxford, né? O pai dela era marisqueiro e a mãe era faxineira. E eles, numa dessas igrejas históricas, ela foi trabalhar, acabaram se convertendo. O pai se tornou pastor batista, a esposa se tornou professora de história, e eles combinaram na família que ninguém trabalharia até entrar na universidade, né? E os filhos com menos presença na igreja do que os pais. Eu perguntei para ela, escuta, o que aconteceu com seus filhos? Ele falou, filho, eu acho que faltou um pouquinho de sofrimento. Sensacional. Veja que interessante, nós acabamos aqui de considerar o fenômeno do desigrejamento com análise sociológica. A gente trata como um fenômeno espiritual, o que eu acredito que seja também, mas tem um viés sociológico, tem um mecanismo, ou tem um olhar de compreensão para esse fenômeno. É interessante esse paralelo que você faz, o pai rico, o filho nobre, o neto pobre. O pai ou a mãe que se converte numa experiência profunda de transformação, o filho que já experimenta as consequências de um ambiente transformado ou de uma família vivendo as consequências da transformação vivida, arrefece e aí há um esfriamento no reconhecimento do valor da religião ou da própria experiência religiosa. Né? Impressionante. No seu livro você trata da questão do papel da mulher nessa família, do empoderamento feminino, você trata da igreja mais negra, né, o fenômeno religioso negro, você trata do preconceito de classe. A igreja evangélica está transformando o Brasil, você acha? Eu recebi uma pergunta parecida com essa, a queima-roupa do Caetano Veloso numa conversa, né? Será que o protestantismo está trazendo o desenvolvimento para o Brasil que ele trouxe antes às nações protestantes, né? Por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, Alemanha, etc. E eu fiz ali uma volta maior para responder o que eu vou responder diretamente assim. Eu entendo que sim, do ponto de vista dessas disciplinas, que não tem necessariamente a ver com um desenvolvimento espiritual ou para a espiritualidade, para a vida espiritual, né? Mas o protestantismo ele é muito disciplinador, né? E a disciplina ela se dá na medida em que você entende que você vai precisar de um recurso no futuro e, portanto, você não vai esgotar ele no presente, né? Então, nesse sentido, do ponto de vista material, tá. Impressionante. Porque o que é a escolaridade? Por que não entendiam o que eu estava fazendo ali? Porque a pessoa, para ganhar dinheiro, dentro desse contexto do Brasil popular, ela pode ser pedreiro e ela vai aprender, ela não precisa da escola para aprender a ser pedreiro. Ela aprende um ofício, né? Ela aprende um ofício. Ou fazer faxina. Daí você tem, sei lá, o ensino médio, você pode trabalhar no escritório, o que é melhor. Não porque você necessariamente pode ganhar mais, mas porque você trabalha sentado, né? Eventualmente, você pode ser um comerciante, daí a escolaridade ajuda também com a matemática, enfim, né? Às vezes com algum vocabulário ou possibilidades para que você use determinadas tecnologias. Mas, para além disso,
é visto como uma inutilidade. Por que alguém vai fazer alguma coisa além da faculdade, além da graduação? Né? Então eu estava fazendo, depois da graduação, a segunda pós-graduação, né? O mestrado e o doutorado. Então era uma completa inutilidade que aquilo tinha. Mas não, sabe? Porque esse é um investimento de disciplina. Né? A escola é, entre outras coisas, um espaço disciplinador, né? Inclusive em relação a determinados consumos que não são naturais para a gente. Né? Ler não é natural, falar é natural. Nenhuma criança vai para a escola para falar, mas a gente vai para a escola para aprender a ler. Né? O trabalho todo de alfabetização, não sei hoje, mas o que eu tive, por exemplo, passava por ficar, talvez você também, ficar horas na sala de aula fazendo L. Sim, caligrafia e etc. E isso é irritante. Para mim, pelo menos era, né? Quando você tinha a televisão muito mais fácil, estimulante, atrativa, interessante, né? E desafiadora né? E tudo aquilo que a televisão pode trazer. Em vez disso, você ficava fazendo L ali, né? Que antes da caligrafia era você meio ganhar uma certa controle da mobilidade do seu braço para eventualmente evoluir para desenhar letras. A capacidade motora fina, né? Isso. Então, o protestantismo, eu entendo, e eu acho que a disciplina suporta isso, muita gente que produziu a literatura a partir de pesquisa nesse âmbito das ciências sociais, entende que esse disciplinamento oferece recursos para aquele que tem menos poder ir mais longe. Uma convocação, né? A presença evangélica no Brasil, protestante evangélica no Brasil, com a sua ênfase na importância do novo nascimento, né? Porque essa é uma ruptura muito interessante. Na Igreja Católica, você nasceu dentro dos limites geográficos da Igreja Católica, você é católico. Né? Você é batizado como criança, você é católico. Para você ser evangélico, não. Você tem que ter uma experiência posterior na vida adulta e fazer uma opção, e uma opção de transformação de vida. Né? A própria convocação, o apelo evangélico é esse: Deus muda a sua vida, Deus transforma a sua vida, Deus faz você uma pessoa diferente, você vai nascer de novo e tal. Essa convocação, né? essa experiência inicial, ela já é de ruptura. Né? Ela já é de ruptura e já é um salto que transforma você numa pessoa que na sua leitura ou na sua forma de ver, conforme você narrou, é uma pessoa que descobre um universo de possibilidades para ela. Eu não estou condenado a ser quem eu, por nascimento, me foi dito que eu seria, né? Eu tenho ferramentas para fazer isso. Quer dizer, o teto subiu bastante, né? Eu tinha um teto, agora o teto subiu bastante. Isso é empírico. Se você vai para o lugar onde eu estava, por exemplo, para esse tipo de periferia, né? A periferia mais ali, que os pais, em geral, são analfabetos ou têm muito pouca escolaridade, quem vai para a universidade privada, que é o que está acessível, né? São evangélicos. Predominantemente evangélicos. Impressionante. Eu queria caminhar para a gente fechar, Juliano, e expressar uma convicção que cresceu em mim, fruto de conversas como essa, de leituras como do seu livro, de percepção desse Brasil. A gente diz assim: o Brasil mudou, a igreja evangélica mudou. O Brasil está mudando com a igreja está mudando com o Brasil, a igreja evangélica é definitivamente um player na nossa sociedade, né? Eu sou pastor há quase 40 anos, eu sou do tempo em que nós evangélicos éramos praticamente traço no Brasil. 100%. Nós éramos quase que invisibilizados, né? Hoje não mais, né? Então, e eu queria fazer esse registro e dentro dessa ideia do Conversas Pastorais, falando com os pastores, as pastoras, as lideranças religiosas, o que fica claro na nossa conversa é que, além do essencial da nossa vocação, que é a dimensão espiritual, da nossa experiência de fé, de falar do Evangelho como uma experiência de fé,
Nós, pastores, pastoras, líderes religiosos no Brasil, nós somos hoje uma grande força de construção de sociedade, de modelo de sociedade. Nós somos uma força, eu não sei se antropologicamente está correto falar, uma força civilizatória, que nós colaboramos no sentido de dar contornos éticos, valorativos e de elementos simbólicos de valor para a nossa sociedade. Né? Eu sou do tempo em que o pastor era quase que uma figura café com leite, né? Que o importante era ser médico, era ser advogado, engenheiro. Eu lembro uma vez que eu tive uma crise de ver o meu tio era piloto de aviação civil, meu pai foi piloto, não assim, mas tem uns meus aviõezinhos ali em memória do meu pai. Mas eu falava assim, pô, esse cara ele tira um Boeing do chão, meu, e eu, como pastor, faço o quê, entendeu? E eu lembro, quando eu era jovem, que eu tive essa crise, até eu me dar conta de que eu era o telefone que tocava desse piloto de madrugada, desse advogado de madrugada na crise existencial e tal. E isso, durante muito tempo, explicou para mim o meu sacerdócio, o meu ofício pastoral, que eu olhava como o cuidador de pessoas. E eu pensava assim, e eu acredito nisso, que o ofício pastoral, que o sacerdócio pastoral contribui para que pessoas encontrem um sentido perene para a sua vida, para a sua existência. Mas muito recentemente cresce para mim essa convicção e esse senso de responsabilidade que nós, os pastores, pastoras, líderes religiosos no Brasil, ganhamos uma outra dimensão, que é a dimensão de contribuir para as estruturas da nossa sociedade. A Igreja Evangélica hoje no Brasil é um player que está formando cultura. Nós somos arquitetos culturais hoje no nosso Brasil e essa consciência precisa crescer entre nós, e nós, pastores e líderes religiosos, precisamos nos preparar. E uma conversa como essa com você, eu creio, é muito esclarecedora. O seu texto é muito esclarecedor e muito provocativo, e eu quero te agradecer muito. Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam? Juliano Speyer, a recomendação, eu não posso enfatizar mais a importância de você que participou com a gente da nossa conversa. Se ainda não leu, leia, você não vai se arrepender. Juliano, muito, muito, muito obrigado. E considerações finais, quer acabar o nosso papo aqui? O que você que ficou? Quero falar duas coisas. A primeira delas é sobre, enfim, acho que talvez eu sou ousado demais, mas eu vou dizer em palavras simples, né? Existe, acho que, um terreno a ser trabalhado na relação entre as igrejas históricas e as igrejas pentecostais e neopentecostais, né? Uhum. Tem um fosso de preconceito aí que ele é invisível, pelo menos do lado das históricas, uhum, né? A minha experiência principal foi na Assembleia de Deus, e existe ali acho que uma beleza de uma fé genuína, uhum, e forte, emotiva, que não dá conta. E eu até lembro de um historiador e teólogo chamado Alec Ryrie, que escreve sobre o protestantismo como esse estado de enamoramento com Deus, uhum, né? Que a cada, sei lá, tanto tempo se cristaliza, se burocratiza, se intelectualiza, e ele precisa ser chacoalhado de novo por essas pessoas que, enfim, uhum, se sentem tocadas por essa espiritualidade de uma maneira que não é intelectualizada, né? Então essa acho que é a primeira coisa que acho importante, que eu ouço com muita frequência, mesmo nas pessoas que se consideram mais progressistas, uhum, né? Que
ali na beira, e de esquerda e etc., mas que tem uma fala, às vezes, muito arrogante, assim, olha, você tem que ter paciência com aquelas pessoas, né? Você, né, eles gritam daquela forma, mas, né, são pastores também, eles não puderam estudar e enfim, para mim, pelo menos como uma pessoa que não é desse meio, o que me comoveu a ponto de trazer, enfim, fazer o esforço para registrar isso, foi essa força pentecostal, né? Sim, essa é uma coisa. Eu concordo com você, existe esse pecado, nós somos réus desse pecado, do preconceito, as igrejas históricas em relação às igrejas pentecostais. Isso. E a outra coisa que eu acho, você estava falando que nós precisamos, sei lá, ter essa consciência de que vocês estão nessa posição de alguma forma contribuir para a formação do país, considerando o que nós temos de dados empíricos hoje. Isso é curioso, né? Porque recentemente quem mais fala de Apocalipse não são os evangélicos, são os cientistas, né? E o Brasil tem até eu ouço falar, né, uma tradição teológica no protestantismo diferente da norte-americana, que não percebe nós, né, ou os protestantes brasileiros, o mundo como sendo esse espaço que a gente pode usar e abusar e fazer tudo, e enfim, e está tudo certo porque, enfim, tem uma outra lógica. Nesse sentido, eu me sinto mais irmanado nessa fusão que a Marina Silva, por exemplo, produz, né, de uma brasileira popular que consegue ganhar uma escolaridade diferenciada, mas que, ao mesmo tempo, não deixa de prestar atenção na beleza desse conhecimento que tem antes. E que a sua teologia, a sua visão de religião, olha com muita atenção para esses dados empíricos e científicos de que a Terra está, de fato, beirando o descontrole climático. Porque não é que... Acho que o termo aquecimento global é um termo equivocado, que ele sugere isso que a gente vive agora em São Paulo, que vai ficar um pouquinho mais quente. Mas não é o aquecimento, é o caos climático. Então você vai ter experiências, e nisso o Brasil antecipou o resto do mundo. O Brasil é uma grande nação que, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, final dos anos 40, viveu um processo de desorganização climática que durou algumas décadas no Nordeste e que provocou essa grande migração que, em certo sentido, produziu o Brasil contemporâneo, que é o Brasil que não é mais rural, que é o Brasil com essas cidades imensas, desorganizadas, poluídas, construídas de qualquer forma, sem saneamento básico. Isso é consequência do caos climático que nós vivemos nos anos 40, uma experiência, e que levou a uma migração massiva de pessoas. 20 milhões de brasileiros mudaram porque eles não sobreviveriam estando onde eles estavam, né? Então, tendo isso como conhecimento, eu, enfim, modestamente gostaria de convidar quem está ouvindo para considerar maneiras de pensar a sua teologia, o seu ofício, o seu desempenho pastoral, considerando esse dado de realidade, né? Que nós não queremos que o mundo acabe. Quando ele acabar é porque ele acabou, mas não é porque nós acabamos com ele. Nós fomos imprudentes, né? E isso é uma coisa delicada, porque você precisa ter maneiras de falar com a população evangélica, que é predominantemente pobre, né? Sobre isso. E o idioma da religião é um idioma importante. Da mesma forma, como eu estava falando em relação às comunidades terapêuticas, para falar sobre sustentabilidade, existe aí uma maneira, ou maneiras, você sabe mais do que eu, de pensar teologicamente sobre como falar sobre essas coisas e como interpretar esses textos, de maneira que a gente perceba, enfim, que talvez não existirá o planeta, ou ele será muito mais cruel com filhos e netos, por conta da nossa falta de precaução e de disciplina hoje. Perfeito. Está aí um grande desafio, assim como o Weber escreveu A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, temos que produzir uma ética protestante, o espírito do mundo sustentável.
É isso aí. Tá na hora, já passou da hora da gente fazer isso. Ou aí. não uma coisa que aconteça dentro das ciências sociais, mas uma coisa que aconteça na igreja, né? Da própria igreja. Não vamos deixar que o Weber faça, né? Vamos nós, os pastores, os pastoralistas, fazer isso aí. Ótimo desafio e acho que fechamos muito, muito bem, Juliano. Muitíssimo obrigado e eu peço a Deus que essa nossa conversa tenha desafiado você que esteve aqui com a gente e tenha aberto janelas para sua reflexão, iluminado aí o seu caminho e tenha oferecido a você novos desafios na sua peregrinação espiritual e na sua vocação pastoral. Um beijo para todo mundo. Esse foi o podcast do Conversas Pastorais.